Eu sou uma mulher de pele de cor clara, o cabelo cacheado, uso óculos. Estou vestida com uma roupa que disseram para mim que é azul claro, da cor de um céu bem bonito, e um azul escuro, da cor de um céu bem feio. E estou aqui como presidente da Associação Brasileira de Neuromielite Óptica, também representando a Federação de Associações do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a FEDRAN. E, nesse momento, eu gostaria de passar para vocês também alguns slides, alguns dados, mas a NMO me tirou isso também, porque se eu passar para vocês os dados, eu não vou conseguir ler. E aí eu vou ficar com a fala embargada, esperando que alguém leia para mim. Então, eu vou abrir mão desse slide, tendo a fala aqui já dos que já compuseram a mesa, eu vou dar uma fala do que a gente tem vivido e visto e acompanhado de norte a sul desse Brasil. A ABNMO tem 2 anos que circula o Brasil de forma presencial. Em 2022, nós fomos em quase todos os estados do norte e nordeste desse país, e sudoeste, e centro-oeste também. E dentro dessas que a gente chamou de incursão, né? A gente fez uma incursão e fomos com o objetivo de entender o que era realmente que estava acontecendo com a NMO no Brasil, porque os médicos diziam algumas coisas, os pacientes que chegavam para a gente falavam outras demandas, o poder público naquele instante não se mobilizava também. Então, eu tive uma inquietação muito grande de ir até onde as coisas estavam realmente acontecendo. E aí, dentro desse movimento de ir até onde as coisas estavam acontecendo, eu pude observar em loco vários desses pontos que já foram trazidos aqui. Mas um ponto que eu vou seguir aqui, uma linha que é importante, que eu acredito, é sobre o dado. A Daniela trouxe alguns dados que o Redone traz, né, como a Academia Brasileira de Neurologia. Nós, das associações, também temos nossos cadastros, e a gente vai vendo algumas diferenciações desses dados. E aí a pergunta principal esses dados realmente estão equivocados, ou é porque a gente não consegue chegar onde que esses pacientes estão? E aí, quando a gente foi fazer as incursões lá, como eu falei, no Norte e Nordeste, a gente foi até em regiões ribeirinhas lá do Norte, a gente percebeu que esses pacientes, em uma maioria razoável, estavam em áreas que são não digitais. Então, nós começamos a fazer uma catalogação nacional de pessoas com NMO, e que o nosso primeiro movimento foi o não digital. Foi a gente tentar encontrar onde que eles estavam para entender a realidade deles. Então, essa catalogação, ela busca os determinantes sociais. Por quê? O que são esses determinantes sociais? É como essa pessoa vive, é qual é a realidade que ela vive. Então, a minha fala aqui hoje, que viria com vários dados, vem muito mais num contexto de apelo. Assim como a Daniela mostrou, no nosso cadastro, 86% das pessoas que estão cadastradas hoje na Catalogação Nacional de Pessoas com NMO, da ABNMO, precisam do SUS. 86% usam o SUS. 54% dessas pessoas são 100% usuários do SUS, não tem uma outra forma de acessar a saúde. E a gente está falando aqui de 86% de pessoas. E desse grupo, desse recorte, 4% dessas pessoas estão sem qualquer tipo de tratamento. E eu estou falando aqui de um recorte pequeno, de uma catalogação que começou há 2 meses. Então, assim, a gente precisa levantar pontos que para além do tratamento que a gente chama, a gente tem que trazer aqui também as questões sociais, como a Daniela já falou, as questões que envolvem as famílias, como os doutores também aqui já falaram. E a gente tem que lembrar que a NMO ela não afeta a criança. Poucas crianças. Existem, sim. No nosso banco tem pessoas, a doutora aqui trouxe um caso de uma criança. Mas, quando a gente trata de doenças raras, é normal não ter muitos dados corretamente, né? Os dados coerentes já de primeira, ou logo no primeiro movimentação que acontece das doenças, que as associações se mobilizam, é normal, a gente entende. E a gente entende também que o apelo para as doenças raras que tem crianças, que envolvem crianças, que a criança já nasce, que a criança pequenininha atrapalha o desenvolvimento, é muito maior. Só que aí aqui eu trago a história de uma mãe lá do Ceará, que tem NMO, tem 34 anos, e quem leva essa mãe, que hoje está 100% cega, é uma criança de 8 anos para fazer o tratamento. E eu estou falando de uma realidade, lá no Ceará. Então, tem uma criança de 8 anos que perdeu a infância dela, porque a partir de agora ela foi promovida a ser cuidadora de uma mãe.
Por quê? Porque essa mãe não conseguiu chegar no acesso rápido ao diagnóstico dela e ela não conseguiu, demorou, que a gente chama de saga, né? Na BNMO a gente chama da saga do diagnóstico. Foi uma saga tão grande que essa mãe se viu em uma situação de hoje estar cega 100% e ter uma criança de 8 anos que é quem leva ela para ser atendida. E aí eu pergunto, né? Como que a anemia não afeta a criança? Ela afeta a mãe dessas crianças. Hoje a gente tem um caso especificamente que chegou para a gente semana passada, de uma lá do Maranhão, que teve que ir embora de São Paulo, voltar para o Maranhão, porque 11 meses ela teve um bebê e há 11 meses ela luta com anemia e está acamada. Então precisou voltar para a cidade dela, para a mãe dela custear toda essa estrutura e cuidar dela e de uma criança recém-nascida. Então a gente está falando aqui de uma doença que ela vai arrasando, ela vai debilitando, ela vai, como no meu caso, cegando. Tive a oportunidade de voltar a andar, isso foi incrível, porque naquele momento eu também tive o acesso ao tratamento rápido, que o meu diagnóstico foi demoradíssimo, foram 2 anos. Mas hoje eu tenho baixa visão em ambos os olhos, que não me permitiram mais seguir a minha carreira, o trabalho de jornalista, o trabalho de relações sociais, que foi sempre que eu desenvolvi. E, principalmente, naquela ocasião, a minha filha tinha 10 anos, ela também quase virou uma cuidadora, mas ela não virou porque eu tive uma rede de apoio que me deu esse apoio. Mas o que eu vejo no Norte, Nordeste e Centro-Oeste desse Brasil são mães, são pessoas que não têm essa estrutura e as crianças estão com vidas extremamente dificultadas. E aí, a minha pergunta aqui é, o medicamento foi solicitado, o inebilizumab recentemente, foi negado, com justificativas que a gente quer entender. E a gente rodou uma carta pública, a gente solicitou uma audiência pública também e não tivemos esse pleito atendido. E a questão que fica é, por que estão nos negando, sendo que para várias outras doenças que, se a gente buscar aí na história desse Brasil, em uma história recente, há medicações muito mais caras, porque é questionado sobre o valor, aí é questionado sobre linha de cuidado, porque não tem a linha de cuidado. Mas quem é que tem que construir essa linha de cuidado? É quem está dizendo que está negando para a gente o medicamento, porque tem que ter uma linha de cuidado. Então, existe, então, um rito, existe, então, uma linha sucessória de atividades, de protocolos a serem seguidos. Ok, a gente está aqui para ajudar, para apoiar e para acreditar e confiar nisso. Mas e aí? Quem é que vai agora pegar e meter a mão na massa, literalmente, para fazer isso? Porque o que eu acho que a minha grande fala aqui, quando eu paro de olhar, não quero mais apresentar o slide, é para questionar. Porque hoje a BNMO faz treinamento de profissionais, a gente roda os territórios fazendo treinamentos presenciais a profissionais, a gente atende pacientes, a gente cuida dos pacientes, a gente tem uma equipe multidisciplinar que a gente tem feito um trabalho com esses pacientes nos diversos territórios, encontrando formas de apoiar os centros de referência. Quando a gente chega lá que diz que é centro de referência, presencialmente, é um ambulatório especializado que às vezes tem um neuroimunologista, e às vezes não tem nenhum neuroimunologista, os colegas e os médicos aqui podem falar, não tem um neuroimunologista, mas tem um neurologista que percebe que está tão crítico aquela quantidade de pessoas com aqueles sintomas e começa a atender pessoas com NMO. Então, a gente está vivendo uma realidade que, quando vai lá para a ponta e vai realmente olhar, é crítica em diversos aspectos. Então, quem é que vai montar essa linha de cuidado? A gente sabe. Mas, a partir daqui agora, o que a gente pode sair daqui com alguma definição, com algum plano de ação, com alguém se responsabilizando? E a minha fala vem no apelo, como a própria Daniela América já falou. Gente, alguém precisa olhar para a NMO. Alguém precisa pegar a causa da NMO e entender se tem que ter linha de cuidado, tem que ter, é preciso, é necessário. Mas como é que, bora montar essa linha de cuidado? Tem que ter o PCDT, bora pressionar para esse PCDT sair. Se tem que ter um remédio que é on-label, por que estão dando para a gente remédio off-label e todo mundo tendo um monte de sequela de efeito colateral de medicamento? Isso é aceitável? Aí a gente vem para uma comissão e aí a gente vai levando vários discursos por aí, falando de saúde, falando de acessibilidade à saúde, falando de várias questões que são relacionadas a questões sociais, e a gente está aqui falando de um problema que hoje, dentro da NMO, é social. Eu venho da Bahia. A Bahia, dentro do cadastro nosso da BNMO, é o estado que tem mais pessoas com neuromielite óptica, por uma questão também, como já foi dito aqui, mulheres pardas, né, não brancas, ameríndias. A gente está venho de lá, circula o Brasil todo, e o que eu tenho visto de fora do nosso país são
ambulatórios sem condição de atender os pacientes, profissionais que não estão qualificados como poderiam para cuidar desses pacientes, uma rede de apoio que não acontece dentro do próprio SUS para essas pessoas, no sentido da reabilitação. E aí a gente vem falar aqui, linha de cuidado. A gente precisa, urgentemente, colocar NMO em todos os pontos que são necessários nesse país para que a gente tenha os direitos garantidos, para que a gente tenha a linha de cuidado garantida, para que os remédios off-label sejam trazidos para a gente, porque a gente está adoecendo de outras coisas por estar tomando medicamentos que não são específicos para a patologia que temos o diagnóstico. Então, assim, a minha fala pode ser desesperada, mas ela é, porque eu estou visitando os espaços, eu estou vendo as famílias, eu estou vendo as pessoas que... As meninas jovens, porque ela também afeta algumas jovens, que estão na faculdade, que não conseguem concluir sua faculdade. Esse menino que eu falei para vocês do Ceará teve que parar de estudar, porque ele, hoje, com 8 anos, faz tarefas domésticas. Ele leva a mãe para o hospital, ele cuida dessa mãe e ele faz tarefas domésticas. Então, eu estou trazendo para vocês uma realidade que é triste. E, para finalizar, existem regiões aqui no nosso país que sequer têm direito a... Os médicos, na boa vontade, conseguem chegar a um diagnóstico, não conseguem ter o off-label disponível para esses pacientes e nem sequer esse ambulatório especializado com um neuroimunologista é disponibilizado, e não tem. Então, a fala aqui hoje minha, desculpa se eu me excedi um pouco, se eu fiquei um pouco angustiada, porque essa é a sensação que eu tenho, e foi por isso que a BNMO surgiu, para poder a gente fazer com que a NMO seja dita, e agradecer a coalizão da NMO que a gente montou para poder fazer esse volume, para poder fazer esse movimento chegar onde nós não chegamos até agora. E eu espero aqui o apoio de todos vocês que estão nessa casa. Eu espero que, a partir desse dia de hoje, a gente consiga realmente levar a NMO para os vários lugares de discussão. E queremos fazer parte dessa discussão, porque a gente está entendendo o que é que está acontecendo. E, por fim, eu gostaria de pedir às pessoas que estão aqui, quem é que tem NMO que está nessa plateia? Por favor, levante a mão. E quem é que está nessa plateia que conhece alguém que tem NMO e que viu que a vida virou um caos? Faz assim para eu poder enxergar. Então, nós estamos falando aqui de uma plateia que todo mundo tem alguém diretamente com a vida que pode ter ficado realmente devastada porque não consegue ter qualidade de vida mínima de tratamento. Então, eu peço a vocês, por favor, olhem para a gente, porque a gente está realmente precisando. Muito obrigada, pessoal.